Olá! Gente, eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouquinho sobre fake news. A gente tem acompanhado muito sobre esse termo nos últimos anos e nessa última semana, nos últimos dias, esse termo tem sido bastante comentado por conta do inquérito das fake news. Entender a dinâmica da política da ultradireita, principalmente articulando-se pelas redes, pela internet, tem sido objeto de estudos do meu doutorado desde 2018. Então eu tenho lido algumas coisas sobre isso, enfim, tentado entender um pouco mais sobre essa dinâmica que é tão desafiadora. Como essa questão das fake news, ela sempre vem à tona, e eu acho que todo mundo fala sobre fake news, e eu já ouvi muita gente, inclusive muitos profissionais de comunicação, falarem, isso é fake news, isso é fake news. E aí eu sempre fico um pouco incomodada, justamente por estar tentando entender um pouco mais sobre esse universo, né? Tentando montar as pecinhas desse quebra-cabeça, que são essas estratégias da ultradireita, principalmente nas redes. Eu fico sempre pensando, gente, mas será que a gente não precisa problematizar um pouco mais o que é esse termo fake news? E aí que vem um histórico, né? Que eu acho importante fazer esse histórico. O termo ele vem a partir de uma tentativa, começou assim na campanha de presidente dos Estados Unidos em 2016 para 2016, e Donald Trump, ele reiteradas vezes usava esse termo fake news na tentativa de desqualificar a imprensa. Tudo que a grande imprensa, a grande mídia, a mídia tradicional publicava a respeito dele, que fosse de alguma forma prejudicar a sua imagem, ou ele achasse que fosse prejudicar a sua imagem, ele desqualificava e chamava de fake news. O Bolsonaro, como um bom seguidor do Donald Trump, ele também segue essa mesma dinâmica aqui no Brasil. A gente tem visto isso muitas vezes e tem sido cada vez mais assustador a forma que a gente vê como o bolsonarismo lida, né, com a imprensa. Mas essa mesma dinâmica de tentar desqualificar. E para tentar desqualificar, dizer que a imprensa publica notícias falsas, que são fake news. O STF está abrindo um inquérito para investigar o inquérito das fake news, para investigar o possível envolvimento do Bolsonaro e, enfim, de apoiadores muito próximos ao Bolsonaro, inclusive um de seus filhos, na produção de fake news. Aí vem uma pergunta, mas o Bolsonaro sempre diz que a imprensa produz fake news e agora ele está sendo acusado de produzir fake news? É justamente esse o ponto de reflexão aqui que eu acho que é importante a gente discutir. Porque, na verdade, o que, ao meu ver, o Bolsonaro está sendo... o bolsonarismo, né? Essa rede do gabinete do ódio, chamado gabinete do ódio, que é o centro de produção, do que eles estão sendo acusados não é de produzir fake news. Eles estão sendo acusados de produzir o que que a gente chama aí, quem está estudando isso, de desinformação. E tem uma diferença que é importante, assim, porque fake news, na verdade, significa notícias falsas, que, segundo bolsonaristas e apoiados na dinâmica de Donald Trump e dessa ultradireita em diversos lugares do mundo, fake news são notícias falsas produzidas pela grande imprensa. Que, na verdade, se a gente for parar para pensar, será que elas existem mesmo? Ou será que as fake news não são só um recurso dessa ultradireita para desqualificar a imprensa? Não sei, eu acho que fake news a gente precisaria pensar. Será que a grande imprensa produz mesmo fake news? Acho que a gente precisa pensar. Porque o que o gabinete do ódio produz não são fake news. O que o gabinete do ódio produz são desinformações. E a diferença, ela é muito importante. Porque essas desinformações, na verdade, elas não têm nenhum compromisso com a realidade. Elas não têm nenhum compromisso com a ética. Elas não têm nenhum compromisso com profissionalismo
na verdade, elas são profissionalizadas, mas não com profissionalismo comunicacional. A dinâmica das desinformações e essa máquina de produção de desinformação que é operada pelo gabinete do ódio, eles têm compromisso com difamação, eles têm compromisso com conteúdo esdrúxulo, com você confundir as pessoas a partir de mesclar nuances de realidade com muito sensacionalismo, com conteúdos que tem de cunho moral muito forte. Então você trabalha com as expectativas do seu receptor e com as crenças, né? Você trabalha muito a partir das crenças, a criação de um inimigo. O inimigo, ele sempre está ali dentro desses produtos de desinformação. E essa dinâmica, ela é uma dinâmica que eu chamaria de uma dinâmica memética, a dinâmica de construção dessas desinformações. Por que memética? Memética, né, a partir dessa lógica de produção de memes mesmo da internet, é uma lógica bastante voltada para a cybercultura, que é a lógica do remix de conteúdos. Então você tem nuances de realidade e você atrela conteúdos absurdos a essa nuance de realidade, confundindo quem está recebendo a informação. Um exemplo que a gente tem exemplos muito esdrúxulos, assim, que a gente viu muito durante a campanha. Mamadeira de piroca terrível. Um exemplo, assim, que é muito passível de ser confundido. No ano passado, vídeos difamatórios sobre universidades públicas. Então, dando a entender que as universidades públicas tinham pessoas drogadas, meio zumbi, andando pelos campi das universidades, que tem produção de maconha nas universidades, e que, enfim, tentando desqualificar esses espaços de construção de conhecimento de uma forma muito, muito perigosa e que tem um efeito, assim, infelizmente, muita gente acredita nesse tipo de conteúdo. Porque, sim, às vezes eles usam imagem das próprias universidades, aí que vem a nuance da realidade, né? E mesclam com uma narração ou com uma legenda, enfim, com imagens que levam a quem está assistindo aquilo e que não tem uma vivência dentro de uma universidade para saber que aquilo ali é claramente uma mentira, mas levam as pessoas a acreditarem naquilo, sabe? E tem diversos outros exemplos dos mais esdrúxulos aos mais difíceis de você perceber com tanta clareza a manipulação ali. Essa desinformação, ela é muito diferente do termo, do que seria o conceito do termo de fake news. É muito diferente. Porque fake news é a tentativa de desqualificar a mídia. E essa desinformação é a tentativa de manipular a realidade. Manipular a realidade para você construir o inimigo, para você reforçar o ódio, para você desqualificar a ciência. São muitas... para produzir conteúdo difamatório contra pessoas, contra instituições e para você derreter instituições democráticas. Você vai, aos poucos, construindo essa rede de desinformação, e aí a propagação dela é muito perigosa, porque ela ocorre majoritariamente pelo WhatsApp, que são redes fechadas, né? Você não consegue ter acesso ao que circula ali. Enfim, é muito perigoso e é muito diferente do que seriam as fake news. As fake news, essas desinformações, elas têm formatos cada vez mais profissionais, né? Como eu disse, assim, já existem formatos que parecem mesmo um jornal. Parece mesmo um jornal televisivo, vídeos que parecem mesmo um jornal, uma produção de uma matéria jornalística. E, na verdade, se você olha com cuidado, um olharzinho um pouquinho mais crítico de comunicação, você vê que não tem menção a fontes, não tem menção a pesquisas científicas, a dados que comprovem aquelas informações que estão sendo faladas muito bem articuladas. Enfim, é uma dinâmica muito diferente. E a propagação disso também, a coleta de dados que tem envolvido nisso, para disparos em rede e disparos em massa, por uso de robôs para disparos. Então isso é diferente do termo de fake news. E
o termo fake news, ele vem muito para tentar desqualificar a imprensa, como eu disse já aqui algumas vezes. E por que é muito perigoso a gente cair nessa dinâmica de desqualificar a imprensa? Porque a imprensa livre, ela é basicamente a representação do que é a democracia e do que é a liberdade de expressão. E sim, eu concordo que muitas vezes a gente fica muito irritado com a forma como a imprensa, alguns veículos se posicionam diante de determinados assuntos. Mas aqui também eu acho que é importante a gente desmistificar uma coisa, assim, não existe comunicação neutra. Não existe um campo de comunicação neutra, não existe imprensa neutra. Não existe isso. É uma falácia a gente acreditar que a imprensa ela é completamente isenta. Isso não é verdade. Ela se posiciona. E aí ela se posiciona em alguns lugares, por exemplo, nos Estados Unidos, a grande imprensa ela marca um posicionamento bem explicitamente. No Brasil, não tanto. Então isso causa uma dificuldade mesmo para a gente entender do que aquele veículo está querendo dizer. A Rede Globo, por exemplo, atualmente tem batido muito na questão do Moro. Ao meu ver, uma análise que eu faço é que a Rede Globo ela já está construindo o Sérgio Moro como um candidato, por exemplo. Ela é do núcleo lavajatista, ela está abraçando o Moro. E não necessariamente ela está criando notícias falsas sobre o governo do Bolsonaro. Mas como ela decidiu abraçar o Moro, ela pega os fatos relacionados ao Bolsonaro e manipula o discurso para construir a retórica de acordo com o posicionamento que ela adotou. Concordar com isso, com essa dinâmica ou não, é direito de todos nós. Mas dizer que a Rede Globo está lá mentindo sobre os fatos é outra coisa. Não é isso. Que ela está inventando fatos é outra coisa. Existe um compromisso ético com apuração de fatos, com escutas de lados, o que é completamente diferente quando a gente fala do gabinete do ódio, que é só desinformação por desinformação e não tem compromisso com nada. Então eu traria assim uma diferença, vamos fazer uma diferença. A grande imprensa, ela é uma manipuladora de discursos. E essa dinâmica da desinformação, que é o gabinete do ódio, é uma manipulação da realidade. E é uma diferença que é bem considerável, assim. A gente precisa entender isso, que é uma diferença bem considerável. Eu não chamaria, por exemplo, esse inquérito de inquérito das fake news. Eu chamaria de inquérito das desinformações, inquérito do gabinete do ódio, enfim. Porque eu acho que é bem diferente mesmo. Quando a gente fala de fake news, a gente está falando justamente dessa estratégia de desqualificar a imprensa. Senão todo mundo produz fake news, então, agora. Eu parto do pressuposto que se o Bolsonaro está sendo... Se o grupo do Bolsonaro está sendo investigado por produzir fake news, mas ele fala que a Rede Globo produz fake news, então todo mundo produz fake news. E aí o risco disso é a gente realmente achar que tudo é fake news, que a imprensa é fake news, que o Bolsonaro é fake news, e a gente pode estar colaborando para destruir essa institucionalidade do sistema democrático. Enfim, são reflexões. Eu acho que queria compartilhar com vocês aqui. Não sei se tem algum sentido, mas eu tenho pensado bastante sobre isso, essa dinâmica dessa atuação da alt-right, que é a ultradireita, a partir dos aparatos da cybercultura. Tá bom? Beijinho!